Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma aula pelo Centro de Mídias de São Paulo, para você acompanhar nossas aulas de ciências. Hoje a aula de ciências para o 7º ano, com um assunto bem legal. Eu sou o professor Carlos Magno, pode me chamar de Magno. Quem vai fazer a mediação é o professor Ed Joel. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos aí à nossa aula. Tanto os educandos quanto seus responsáveis, nossos colegas professores. Muito obrigado pela companhia. Só lembrando, é sempre bom lembrar, para você fazer as interações com o chat aí, evitar de colocar algumas informações que não são pertinentes, é mais para a gente colocar as dúvidas, fazer a interação, não coloque dados pessoais, jamais aí. E assunto de hoje, máquinas térmicas para o 7º ano. A habilidade que nós vamos trabalhar, isso aí interessa bastante para o professor, mas para você também, aluno, identificar, analisar e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. Legal? Bom, para começar, a gente vai apresentar para vocês algumas maneiras que a gente vai interagir, como vai rolar a nossa aula de hoje. A gente vai assistir vídeos, a gente vai refletir sobre alguns pontos aí do equilíbrio termodinâmico, resolver algumas atividades, interagir no chat e buscar algumas informações. Aí você que está em casa, você que tem acesso à internet aí com o seu aparelho celular, com o seu notebook e tal, pode fazer uma pesquisazinha rápida para interagir aqui com a gente e dar também algumas sugestões e alguns encaminhamentos. Se tiver alguma pergunta também pode fazer aí pelo chat na hora de fazer a interação. Primeiramente, eu acho que é bacana a gente pensar na questão do que a gente falou de equilíbrio, né? O que você pensa em ser equilíbrio? Então, vai pensando aí, vai amadurecendo essa ideia, e eu já vou te dar uma dica do seguinte: sempre o equilíbrio é bom. O equilíbrio é quando uma coisa está parada. O que é o equilíbrio para você? Vai pensando aí, porque o equilíbrio, no caso termodinâmico, o equilíbrio térmico, ele tem a ver muito com uma coisa que nós vamos abordar aqui na aula de hoje para fazer a ilustração, que é a máquina térmica. Então, para começar, vamos fazer uma interação pelo chat já para começar essa aula, né, Edjoel? O que você acha? Bom, eu gostaria primeiro só de fazer uma reflexão antes da gente fazer essa interação, né? Porque na nossa habilidade, ela está falando lá do papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra. Poxa vida, termodinâmico, essa palavra significa basicamente duas coisas: temperatura e movimento, né? Termo e dinâmico. Como é que isso acontece na Terra? A gente sabe que a gente tem uma fonte de calor primordial, né, que é o Sol, que na verdade a radiação chega para a gente na forma chega na forma de radiação e se transforma em calor a partir do momento que agita a molécula de alguns gases na atmosfera. Daí que vem toda aquela história do efeito estufa, tal. Isso é super importante para a vida na Terra, né? Não fosse essa interação, o nosso planeta viveria aí a 15 graus negativos aproximadamente, sempre. Né? Então, assim, olha a importância do efeito estufa. A gente já tem discutido quando se altera, né, este equilíbrio termodinâmico, aí quando sobe a temperatura, que o que é benéfico para a vida passa, então, a se tornar prejudicial. Mas, se a gente pensar neste equilíbrio termodinâmico, então, numa escala menor, será que seria útil para nós? Né? Será que a gente consegue utilizar isso? São boas reflexões aí que a gente vai trazer, e é justamente isso que essa daí que é o nosso objetivo da aula, trazido aí pelo Edjoel. Sempre pensando nessa questão extremamente importante que é o ambiente, né? Sempre a gente tem que pensar nisso, sempre. É a nossa casa, é a Terra. Vamos começar então com a interação pelo chat, Edjoel. Vamos colocar aí para vocês esta perguntinha: você sabe o que é máquina térmica? E vamos esperar aí 2 minutinhos para a interação, pode ser? Vamos lá, galera. Legal, galera, voltamos aí, vamos ver o que veio aí pelo chat com a interação dos nossos alunos, também de alguns professores. A gente sabe que tem alguns professores aí que sempre estão nos acompanhando, aí, dando algumas sugestões, dando uns toques, fazendo umas perguntas, colocando algumas observações.
Obrigado. Um abração aí para vocês. Joel, o que tem aí no chat para gente? Então, a Pietra Castro, ela falou para a gente da temperatura, geladeira e forno. Já a Maria Clara também citou geladeira e forno. Olha, aí a geladeira realmente ela tem tudo a ver com máquina térmica, porque ela faz alguma coisa com... É uma máquina que faz alguma coisa com temperatura, no caso aí é refrigeração, né? Agora, quem é que perguntou? Foi a Pietra ou a Maria Clara? Tanto a Pietra quanto a Maria Clara, e também tem a Lívia, todas citaram geladeira, e no caso da Lívia ainda colocou o forno micro-ondas, que aí é uma outra história, né? Beleza, meninas, olha, quando a gente fala em forno, depende do forno que você está falando, né? Se a gente pensar em forno de micro-ondas, se a gente está pensando em forno que usa uma fornalha, aquele forno que a gente faz pizza, pão, etc., ou se a gente tem um forno elétrico, e tudo isso tem a ver com temperatura, só é preciso tomar um certo cuidado, por quê? A questão do forno de micro-ondas, a gente tem sempre que levar em mente, ter sempre claro aí na nossa cabeça que o forno de micro-ondas é, na verdade, uma máquina que usa ondas eletromagnéticas, por isso chamado micro-ondas, que vão penetrar nos alimentos que possuem água e vão fazer essa água receber essa energia térmica, agitar mais e esquentar. Então, na verdade, o micro-ondas ele não esquenta que nem um forno, uma fornalha, etc. O micro-ondas, ele esquenta as coisas que são colocadas no seu interior, tá legal? E aí, por exemplo, se você colocar algum material seco lá que não tem água, ele não vai esquentar, não. É o caso do prato lá do micro-ondas do vidro, se não tiver umedecido, Basicamente, né, professor, ele não usa combustível. Né? E isso daí é uma coisa importante aí. Será que alguém trouxe combustível? Vamos ir de volta. A Ana Luísa falou de micro-ondas, já tirei essa dúvida. Marco Vinícius também. O que a Sara Letícia escreveu? Caldeira de metalurgia. Olha, a caldeira realmente ela usa duas coisas que são extremamente importantes para a nossa abordagem da aula de hoje, que é a termodinâmica e como é que a gente usa esse conceito de termodinâmica com vapor. Espera um pouquinho que daqui a pouco você vai entender exatamente o que eu quero dizer com isso. Tem mais alguma pergunta aí? Tem várias perguntas, na verdade, né? Mas tem alguma que a gente pode responder aí? O Matheus colocou assim, ó, máquina que converte energia em calor. E aí? Máquina que converte energia em calor. Então, olha só, vou te lembrar só uma coisa. Quem falou, Matheus? Foi o Matheus Gomes. Matheus, olha, vamos tomar cuidado com isso porque, por exemplo, a torradeira ela transforma a energia elétrica em calor. Primeiro lá nos resistores, que são umas pecinhas elétricas que tem dentro da torradeira, e depois de esquentar esses dispositivos que são os resistores, as resistências e tal, aí eu passo a esquentar então um pãozinho, a torrada, para fazer a torrada, o bolo, enfim, o que eu colocar lá dentro. Então, tá certo porque envolve o calor, parabéns, tá certo porque envolve o calor, mas é preciso tomar cuidado com essa palavrinha que vem no começo, que é máquinas, né? E palavrinha mágica, máquinas e vapor. Vamos para o próximo slide para a gente relacionar isso daí de uma maneira bacana, quer ver? Olha, vocês todos conhecem, o que é isso daí? Dá uma olhadinha na tela, ó. Olha que coisa sensacional. Tem uma máquina dessa daí que roda ainda em alguns lugares do Brasil, que são lugares históricos, né? Parece que tem aqui perto o Guararema, tem um passeio que é com essa máquina, como que chama isso daí? Locomotiva. Mas locomotiva a vaporzão mesmo, que usa caldeira, que nem foi trazida aqui no chat. A caldeira nada mais é do que uma panela de pressão, né, Joel? Você pode pensar a caldeira como uma... Podemos fazer essa analogia. Né? A panela de pressão, você está fazendo o que com ela? Você coloca muita pressão, né, para que quando o combustível aqueça o que está lá dentro da panela, vai agitar aquelas moléculas de uma forma em que, devido à pressão, pode subir muito mais a temperatura. Porém, quando essa temperatura sobe demais, ela vai extrapolar, né, o volume da panela. É a válvula, né? Deixa eu fazer um esqueminha exatamente. aqui, Joel. Ó, uma panela de pressão, um esqueminha fácil, né, da gente fazer. A gente pode pensar com um recipiente assim fechadinho e tudo mais. Aqui tem o cabo, né? Tal.
Legal. Prendeu, aqui tem a presilha. E aqui dentro o que a gente coloca? Inicialmente a gente coloca a água, né? E tal, pode colocar umas batatas, cenoura, carne. Isso fica bom pra caramba, um picadinho, né? Tal. Aí aqui você tem uma coisa que é extremamente importante aí para pensar na nossa aula de hoje. Aqui você tem uma fonte, que no caso aqui é o fogão, que vai fornecer através da combustão, vai fornecer calor. Aí o que vai acontecendo? Vai acontecendo que a água que está aqui dentro ela vai começar a esquentar, 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 esquentar. Vai chegar num ponto que vai ter muito vapor aqui, é isso que o professor Edgel estava falando aí. E aí quando esse vapor chega muito, a um valor assim muito absurdo, um valor muito grande e tal, tem uma válvula aqui, ó. Tem uma válvula aqui que libera esse vapor. Senão esse troço aqui é capaz até de explodir. Tem caso que panela de pressão inclusive explode. A própria panela ela tem uma válvula de emergência. Né? Exatamente, é localizada aqui e ela escapa, né? Panela de papim, chama isso daí, né? Foi o papim, o francês que inventou, a gente conhece como panela de pressão. A locomotiva a vapor, que a gente estava cuidando aí da figura para vocês, ela nos leva a... Eu já dei algumas dicas, mas vamos para o slide seguinte, que eu tenho coisa para conversar com vocês. Vamos interagir pelo chat agora. Você sabe o que faz a máquina a vapor, né? O trem Maria Fumaça se locomover? 2 minutinhos aí para você escrever e você pode lembrar do conceito que foi falado agora aqui da panela de pressão e tentar chegar aí à sua conclusão. 2 minutinhos aí para você então, galera. Estamos aqui te aguardando. Vamos aqui, a Daniele perguntou aí, gostou do desenho, acho que ela entendeu bem que a panela de pressão tem tudo a ver aí com vapor. Professor Magno e professor Edjoel, tá legal? Ó, o que eu achei bacana aí do chat, né, professor, que algumas pessoas colocaram, e é isso que nós vamos frisar, colocaram algumas palavras que são palavras-chave, e isso daí é importante para a gente construir e criar os conceitos legais aí na sua cabeça. Então tem, por exemplo, o Paulo, né, que escreveu... O que ele escreveu aí? O Paulo, combustão, né? Paulo. Combustão. Victor, né? O Vitor fala assim, máquinas capazes de transformar energia térmica em trabalho mecânico. Mas acho que ainda legal. Foi no anterior, mas é isso, né? O Paulo aqui. Paulo tem o José Vinícius, ó, carvão e água. Realmente as máquinas a vapor, elas tinham esse problema de usar... Problema, né? Problema, olha só, a gente colocando aí algumas palavras aí já chave. O carvão é um combustível. Aí eu já tinha falado que tinha um outro que interagiu com a gente aqui, uma outra pessoa, acho que foi o Paulo que escreveu combustão. Para ter combustão a gente precisa de combustível, né? E o carvão, tudo a ver, acertou na mosca. O carvão é um combustível e é um combustível fóssil. E isso daí deu problema e continua dando, né? Nós vamos ver se a gente consegue... tratar Na verdade, isso né, professor, a gente sempre tem que lembrar que assim, combustível é tudo que entra em combustão. Mas nós, seres humanos, né, nós escolhemos alguns combustíveis por causa da sua eficiência, né, professor? É isso aí. Tem alguns combustíveis que a gente vai usar porque são muito eficientes, e aí a gente vem com outro problema que não vai dar para a gente tratar hoje, que pelo menos não por enquanto, que é a questão... não vai ficar aí, sabe por quê? Isso daí a gente não vai tratar hoje, você deu a dica aí para a galera. Nós vamos tratar isso daí nas próximas aulas, tem a história das máquinas térmicas, à medida que ela vai evoluindo, e a própria história das máquinas, que nos remetem... Não percam cenas do próximo capítulo. Revolução Industrial, agora, ó... Acompanha aí a gente que vai ter muita coisa bacana. Agora a gente vai trazer aí um trechinho do vídeo com a professora... É a professora Kátia? Professora Sofia. Sofia Hatz, né? Isso. A professora Sofia que está aí com a gente. Vamos ver um trechinho do vídeo então, galera? Olá, alunas e alunos. O tema da nossa aula de hoje é máquinas térmicas. Para começar a falar com vocês sobre esse tema, eu trouxe um chá quente e bolachinhas aqui do lado. Por que será que eu trouxe esses produtos, esse alimento, para falar com vocês sobre isso? Vamos retomar um tema importante na física, que é o equilíbrio termodinâmico.
que lembra para vocês o termo equilíbrio termodinâmico? Bom, vamos lá. Equilíbrio não lembra estabilidade? Pois é. Termodinâmico lembra temperatura. O que acontece, será, com um corpo que tem maior temperatura, ou seja, tem maior energia térmica, e em contato com um outro corpo, que nesse caso seria o ar circundante à xícara? O que acontece com esse calor? Bem, acertou quem disse que o calor ele é transferido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até ficar estável, ou seja, chegar no equilíbrio termodinâmico. Bem, antes de tomar meu chá, eu vou esperar ele entrar em equilíbrio termodinâmico e voltamos a falar sobre o chá e a bolacha no final dessa aula. Bem, agora que a gente sabe que equilíbrio termodinâmico tem a ver com transferência de calor, a gente vai fazer um experimento no qual a gente objetiva evidenciar o princípio termodinâmico na construção de máquinas térmicas. Então, mão na massa. O que eu quero de vocês é que, enquanto a gente vai montando o experimento e vai vendo ele funcionar, essa máquina térmica funcionar, eu quero que vocês vão pensando onde que está sendo aplicado o princípio termodinâmico no seu funcionamento. Bora lá? Para fazer esse... Legal, isso daí dá para a gente trazer várias reflexões, bem rapidinho aí. Primeiro, vamos falar de uma coisa importante para a máquina térmica e já está aqui para você que eu desenhei. O professor Ed Joel também já falou esse negócio bacana para você. Não vamos perder esse negócio de vista. O que a professora falou? Ela estava esperando lá uma xícara de café, né? Ela tinha lá uma xícarazinha de café, até deu vontade de tomar um cafezinho, né? Um cafezinho lá e tal. E aí, da fumacinha. então, na verdade, é isso que eu queria discutir. Como o café ela está esperando o equilíbrio termodinâmico, é porque o café aqui está a uma temperatura e o ar aqui circundante, e ela falou isso no vídeo, se você prestou atenção, está em outra temperatura. Acontece que o café geralmente está a uma temperatura superior ao ambiente, né? Eu, por exemplo, gosto de café bem quente. Então, o que acontece? O calor cedido pelo café, e isso se ele estiver bem quentinho, é capturado pelo ar. Mas isso só acontece porque esse sistema aqui é um sistema físico, sabia? Está no seu caderno do aluno, depois dá uma olhadinha lá. É um sistema aberto. Assim como a gente tem sistemas abertos, a gente pode ter um sistema fechado. Aí não permite que exista, por exemplo, a evaporação, o escape de moléculas, como está acontecendo aqui na xícara, né? Por exemplo, você tem aí uma latinha de refrigerante, e ele está fechado. Aí o refrigerante está lá dentro. Você pode colocar na geladeira para perder o calor e ficar geladinho. E, no caso, não é muito aconselhável. Se você colocar isso no fogo, é perigoso e tal, e ele vai receber calor. Então, ele pode trocar calor, mas ele não pode trocar a matéria. Então, não tem como você colocar coisa aqui dentro e nem tirar as coisas daqui de dentro, a não ser que você abra. Adivinha o nome desse sistema? Sistema fechado. Ele pode trocar temperatura, mas não pode trocar matéria. Uma garrafinha de água, enquanto ela está fechada, é um sistema fechado. Fácil. Isso daí é importante, porque nessa coisa que bem lembrou o professor Ed Joel, a gente tem um sistema termodinâmico. Então, o sistema termodinâmico, a gente precisa perceber bem se ele vai ser fechado, se você tem que fechar, ou se ele tem que ser termicamente isolado. Isso aqui não é um bom exemplo de termicamente isolado. Termicamente isolado, sabe o que é? Não troca nem temperatura, nem calor. É a nossa garrafa térmica, né? A garrafa térmica, ela tem um invólucro e tudo mais, e não permite, quer dizer, ela permite, mas você consegue manter aqui a temperatura das coisas que você coloca aqui no seu interior e tudo mais, durante muito tempo. É um sistema isolado, tá legal? Isolado. Sistema aberto, fechado e isolado. Vamos para uma outra parte aí do vídeo, pode ser? Como vocês podem perceber, eu tive que fazer algumas adaptações na nossa máquina térmica, como, por exemplo, aumentando a fonte de calor para o seu funcionamento.
E a máquina térmica, então, ela tem como princípio de funcionamento produzir movimento, que a gente pode perceber pela movimentação das pás do nosso catavento, por meio do vapor. Ou seja, é um catavapor, não é um catavento, né? Do vapor que sai pelo furo que nós fizemos na latinha, que nesse caso está funcionando como uma caldeira. Máquinas térmicas devem realizar o trabalho mecânico, como movimentar, subir, descer, misturar ou moer. Tudo isso pode ser feito adaptando o movimento gerado a um motor. Mas para fazer isso, as máquinas térmicas precisam de um combustível, de uma fonte de calor, que podem ser combustíveis ou reatores nucleares. O calor dessa fonte é transferida para a substância dentro da caldeira, que no nosso caso é a água. E essa substância, ao receber o calor da fonte de calor, aumenta de volume e sai da caldeira por meio do vapor de água, que vai movimentar o nosso catavapor. Se acabar o nosso combustível, o que será que acontece com a nossa máquina? Ela para de funcionar. Em resumo, o calor produzido pela fonte quente vai aquecer um fluido, como a água no nosso caso, e ao ser transformado ao entrar em ebulição e ser transformado em vapor de água, esse vapor vai movimentar uma peça que a gente acopla na máquina térmica e que faz gerar o trabalho, ou seja, o movimento. Nessa transferência de calor, nem toda a energia térmica produzida aqui na fonte, ela vai ser transformada em energia mecânica. Mas isso não nega a lei do princípio de conservação da energia. Por quê? Porque parte dessa energia térmica, ela vai ser dissipada na forma de calor, na própria máquina. Ou seja, nenhuma máquina térmica vai ter 100% de rendimento da energia térmica da fonte de calor transformada em energia mecânica. E aí que tá. Quem tem seu projeto de vida na área de ciências exatas, saiba que esse é o grande desafio de engenheiras e engenheiros, produzir máquinas térmicas com maior eficiência, porque você diminui os custos de produção e também diminui o uso de fontes de calor, principalmente aquelas fontes de calor que vão poluir o meio ambiente. Já pensou nisso? Aí tem a resposta, então, que nós estávamos precisando para a máquina térmica, como é que funciona uma máquina térmica. Então, basicamente, foi tudo explanado no vídeo e tal. Você viu que tem alguns aspectos e algumas palavras, como eu disse lá no comecinho, que são essenciais e pontos-chave, que é o combustível, a diferença de temperatura, né? O equilíbrio termodinâmico, na verdade, ele é um conceito que deve ser conhecido para a gente poder fazer a máquina operar. Viu que tem lá uma parte que a professora nos trouxe, do quê? Da diferença de temperatura de uma fonte quente e de uma fonte fria, né? Fonte quente e da fonte fria, né? Se você não tiver a fonte, uma fonte de calor, como é que você vai mobilizar, como é que você vai fazer uma coisa, um gás, no caso, um vapor, trabalhar, que é isso que a gente quer. E aí eu trago para vocês uma coisa que é bem importante e interessante, que é a geladeira. Que eu não lembro agora, desculpa aí quem mandou esse negócio, mas mandou muito bem, está de parabéns, que mandou Muitos como um mandaram. exemplo de máquina térmica. A gente pode até voltar depois aí. A geladeira é uma máquina térmica e na parte traseira dela tem um motor que faz um trabalho. Quando a gente fala trabalho, é justamente isso. Fazer um trabalho de empurrar, ou de puxar, de expandir, ou de comprimir e tudo mais. Esse motor que tem aqui, é claro que aqui ele está acoplado a uma tubulaçãozinha, e essa tubulaçãozinha tem um líquido ali dentro, na verdade é um gás, e para a geladeira funcionar, ele precisa empurrar esse gás aqui, e aí quando chega lá em cima, esse gás entra dentro da geladeira, ele entra lá pelo congelador e tudo mais, e resfria as coisas que tem lá dentro. Então, na verdade, isso aqui é um bom exemplo de máquina térmica, está de parabéns aí quem colocou isso no chat, muito legal. E isso aqui é o que a gente tem que entender como trabalho. Para a gente ter trabalho realizado, é preciso que a gente tenha uma expansão e compressão, esse tipo de trabalho que a professora falou no vídeo. E
funcionamento da máquina térmica precisa desses conceitos bem legais para a gente poder alinhar aí o nosso entendimento. Vamos ver mais um trechinho do vídeo, então, só para a gente finalizar. O equilíbrio termodinâmico, cujo princípio é utilizado nas máquinas térmicas, é bem claro com relação ao princípio de transferência do calor do chá para o ambiente, certo? Mas a bolacha? Essa relação é bem menos direta. Mas vamos pensar, de onde vem essa bolacha? Na receita das bolachas, vai farinha de trigo. E para fazer a farinha de trigo, nós precisamos moer e peneirar os grãos. Lá na Inglaterra, no século XVIII, quando aconteceu o aperfeiçoamento das máquinas térmicas, a gente mudou totalmente a nossa forma de produção e de relação com o trabalho. Tanto que foi chamado de Revolução Industrial. Se fôssemos moer e peneirar esses grãos de forma artesanal, manual, nós iríamos fazer bastante força, braçal, e levaríamos muito tempo para produzir pouca farinha quando comparada ao que se é produzido com as máquinas no beneficiamento dos grãos. Isso fez com que o preço das mercadorias, essa eficiência na produção, fez com que o preço das mercadorias caíssem e aumentasse o consumo. Por um lado, isso foi bom, gerou todo um conforto para nós, mas também teve algumas consequências negativas. O fato de não ter mais trabalho para os artesãos fez com que muitos saíssem da zona rural e fossem para as cidades. E sem um planejamento adequado, essas cidades cresceram desordenadamente, diminuindo a qualidade de vida para muitos. Além disso, aumentou a poluição ambiental, o que ainda é um desafio muito grande para todos nós. Entender a relação entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente nos habilita, enquanto cidadãs e cidadãos, a tomarmos decisões muito mais seguras sobre nosso bem-estar, sobre o bem-estar de todos e para a sobrevivência de todas as formas de vida que habitam o planeta. Com isso, até tomar um chá é um momento de reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima! Falou tudo, professora. Reflexão é tudo que a gente precisa. Olha aí quanta coisa bacana que a professora falou. Só vem nos ajudar. Eu sei que você está sentindo falta, você quer falar alguma coisa também, né? Você quer interagir um pouquinho. Vamos chamar o chat primeiro, vamos dar uma olhadinha nessa figura. Ó, observa essa imagem aí. Legal? É uma figura antiga isso daí, viu? Dá para entender o que é? Então vamos lançar uma interação para você. Próximo slide, ó. Com base no que a gente assistiu lá no vídeo. Esse último trechinho, né? E a observação dessa imagem, vamos refletir sobre a última fala lá que a professora fez e é de extrema importância a gente trazer para essa discussão de hoje, que é, as máquinas também podem causar problemas para a sociedade? Vamos comentar, mas um comentário breve e rapidinho, pode ser quanto? Eu acho que 3 minutinhos para a gente encerrar, vai, vamos lá. Perfeito, agora sim, gostei, amei vocês, olha só quanta interação bacana, super conscientes aí o pessoal, pegou bem a ideia, pescou bem a ideia do que a gente queria, né, Joel? Sim. Vamos ler algumas coisinhas aí então, pô, fiquei feliz aí com a interação. Obrigado, galera, obrigado mesmo. Então, a Laura falou assim, olha, os combustíveis podem ser muito prejudiciais ao meio ambiente. Olha aí. Né? O Nicolas Lima falou de poluição, bem como o Gabriel Pinheiro, ele falou de poluição e desastres ambientais. A Carla Daniele também foi na mesma linha. O Renan falou de acidentes por falhas das máquinas e dos homens. É isso aí, importante, muito bem, né? mandou excelente. A Juliana, polui o mundo. E a Emanuele, danificar o solo. Gente, eu acho que assim, tudo isso é verdade. Mas a gente tem que lembrar o quê? Que nós somos parte do problema. Então temos que ser parte da solução. Por que que há poluição? Né? Há poluição porque a gente precisa produzir coisas para que as pessoas utilizem. Né? Então não adianta eu reclamar da fábrica que polui, mas eu não faço uma exigência que eu vá buscar produtos de fábricas que se esforçam para poluir menos, por exemplo.
Tá? Então a gente tem que entender que a gente é parte do problema. Né? Como as pessoas falam, estão desmatando ou vão encher de água para fazer uma usina hidrelétrica. Sim, mas você não quer ficar 5 minutos em casa sem energia elétrica. Então a gente nunca pode esquecer que a gente é parte do problema. Por isso que nós começamos com o que mesmo? A reflexão, né, professor? Sim, a reflexão que você tem que fazer sempre. A gente tem que sempre refletir, e pegando lá a fala da professora, é o desafio da engenharia, é o desafio da tecnologia, é o seu desafio, você jovem aí, que pode abraçar uma carreira. Ela falou também lá do seu projeto de vida. Abraça o seu projeto de vida, abraça a sua carreira, a ciência, pega essa bandeira. Vamos começar a melhorar esses negócios aí, nós mesmos, a partir da gente. Bom, aí a gente vai, infelizmente, prever que essa aula vai ter que continuar, com certeza, mas a gente vai encerrando essa, só sistematizando. As máquinas térmicas que a gente colocou aqui, elas funcionam em ciclos, a gente tem que ter uma fonte, né? A fonte quente, a fonte fria, isso tem que alternar. Vai precisar de mais uma aula para você entender isso um pouquinho melhor. As temperaturas têm que estar diferentes, né? Tem que ter uma fonte quente e uma fonte fria. O equilíbrio termodinâmico, ele não é uma boa para o planeta, né? Porque o equilíbrio que a gente está pensando é todo mundo na mesma temperatura, é tudo mais ou menos parado, e o que o Ed Joel tinha colocado lá no começo, eu espero que você tenha pegado essa ideia lá no comecinho, é que a gente precisa de uma dinâmica, a gente precisa do ar subindo, é preciso que a gente tenha cuidado do que a gente faz subir junto com o ar, que é a poluição, são as coisas que a gente tem que tomar cuidado aí e tudo mais. E destacando, palavra-chave, combustível, converter calor em trabalho. Eu expliquei, espero que você tenha entendido que o trabalho não é o trabalho que a gente pensa, é o trabalho remunerado, é um outro trabalho, tá legal? Um abração, galera, valeu, até a próxima aqui com a aula de ciências, professor Ed Joel, professor Magno, obrigado, galera. Bom, gente, então também me despeço, foi um prazer estar com vocês. 2 recadinhos rápidos aqui. A professora Leide, lá da Escola Estadual Cícero de Itaquaquecetuba, pediu para vocês colocarem o nome inteiro no chat, que ela quer fazer chamada. Tá? E no mais, tem elogios ao desenho do professor, né? E eu só quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.